Paz, meus irmãos, eu sou Bárbara Machado, para quem não me conhece. Meu amor, sempre Deus esteve com você. Sempre Deus esteve comigo. Ainda que a gente não o conhecesse como a gente conhece agora, a gente conhecia apenas de ouvir falar, era muito difícil a gente ter um entendimento, a gente veio ter esse entendimento agora depois da internet que chegou ao nosso alcance. Antes disso era bem difícil. Principalmente pessoas que foi criado com famílias que vinham de religiões aonde não se falava do cristianismo. Então era bem difícil. Mas sempre Deus esteve presente. E sempre te deu vários livramentos. Se você parar para pensar, quantas vezes você esteve a ponto de sair da terra? Quantas vezes? E o Senhor chegou quando você menos esperava. Você se livrou daquela situação. Você não entendeu como foi. Mas se você parar para pensar, era impossível. E ali era a mão de Deus. Sempre o Senhor esteve ali. Porque se tem um bebê chorando do seu lado, você vai deixar ele chorando? Não, você vai ver o que ele precisa. Ele é um bebezinho. Ele não sabe levantar, ele não sabe agir, ele não sabe tomar atitudes. Então, aquilo ali fica sendo uma obrigação sua ajudar, acudir. Assim é Deus conosco, assim na terra como no céu. Quando a gente está ali vulnerável, nós somos bebê. Então o Senhor, Ele cuida da gente. Num certo tempo, eu estava indo para o CEAGESP, porque eu sempre tinha que ir para esse CEAGESP. Não era porque eu gostava, não. Muito pelo contrário. Eu não gostava, eu me entristecia. Eu era uma mocinha, uma menina de 12 para 13 anos ali. Eu não gostava de ir, mas eu era obrigada a ir. Devido na Bahia, naquela época, em Salvador, não tinha emprego, a gente passava muita necessidade. Então, como eram muitas crianças na minha casa, meu pai já era de idade, minha mãe tinha problema com alcoolismo, e não tinha como, eu tinha que ir. Então a gente ia lá, era catar verduras, aquelas frutas que estavam jogadas, era muito triste, era muito vergonhoso, mas não tinha escolha. E ali eu aprendi também a trabalhar com aqueles homens, né, de carregar, descarregar caminhão. O primeiro que me deu um trabalhão era o homem do coco, né? E ali eu ficava ajudando ele, carregando, descarregando aquele caminhão, para que depois ele me desse algum dinheirinho, alguma fruta, alguma coisa. Era assim, mais ou menos. A gente ia de carona, a gente pegava carona dos caminhoneiros que passavam, alguns carros pequenos também nos ajudavam em carona ali. E era bem difícil, era muito difícil. Então, a maioria das vezes nós ia, eu e mais umas 2 amigas, por aí assim, às vezes 3, por aí. Nesse dia, nós fomos para o CEASA e na volta de lá para cá, não achamos nenhuma carona, estava muito difícil. Isso foi uma vez, porque aconteceu 2 vezes horríveis. Essa vez foi muito... Essa é uma vez e depois eu vou contar outra. Nós estávamos voltando, eu e mais 2 amigas minhas, né, que morava perto da minha casa, né, lá em Salvador. E a gente estava vindo do CEASA. Quando não tinha carona, apareceu um carro Sport, um carro pequeno. E quando parou esse carro perto da gente, a gente não prestou atenção quem era. A gente viu um rapaz só. Só um rapaz que a gente viu. Mas tinha 2 rapazes escondidos dentro do carro. E aí eles pararam, a gente já estava perto, não tinha muita escolha. Eles já foram pegando nos nossos braços, já foi colocando a gente dentro daquele carro, segurando a gente com força, porque era uma BR, não tinha quase movimento. Era um lugar de matagal estranho, e nós éramos franzinazinhas, então segurou a gente ali. Eu era menina pura, virgem, e eu creio que minhas amigas também, e ali entrou um desespero, um pânico na gente, e eles falavam para que a gente ficasse quietinhas, né? Uma situação muito constrangedora, muito ruim. E ali eu não sabia o que fazer, a gente não tinha conhecimento desse Deus, não conhecia, não sabia o que eu tinha que fazer. E as minhas amigas chorando e eu ali também, mas eu estava me mantendo um pouquinho mais firme, mas também o coração acelerado,
E para mim ali eu pensei, é o fim, agora acabou, né? Porque quando nós olhamos, a gente percebeu que aquele rapaz era um rapaz que morava um bairro depois do nosso bairro, né? Eu não sei se elas perceberam isso, mas eu percebi, eu conheci. E ali, dois pegaram, cada um pegou uma das meninas, né? E foi levando lá para trás, né? E esse fortão me pegou, me segurou logo assim, e já foi me encostando assim na árvore, né? E ali eu fiquei desesperada, e ali pensei, meu Deus, o que é que eu faço, né? Porque ali ele ia abusar de nós, né? Ia fazer o que tinha de fazer, e com certeza, como ele viu que eu o conheci, é claro que ele não ia deixar a gente sair mais ali, né? Então ali eu fiquei naquele desespero. E ali eu fechei meus olhos, né? Ele já estava tirando minhas vestes. E eu falei, olhei para ele sério. Eu falei, eu te conheço. Eu falei assim, você não é fulano de tal? Ele parou, ficou parado me olhando assim, numa situação assim. Aquilo já me deu aquele alívio tão grande no meu coração, que ele parou, ficou me olhando e ele falou, você me conhece da onde? Aí eu não sei, veio em mim aquelas palavras. Eu falei, eu te conheço de tal lugar assim, assim. E ele, como você me conhece? Aí eu falei, eu sou namorada de fulano. Não era nada disso. Eu conhecia esse fulano, entendeu? Mas jamais eu namoraria com uma pessoa desse tipo, nunca. Mas eu não veio aquilo em mim para eu falar aquilo para aquele homem. Eu falei, eu sou namorada de fulano. Esse homem, eu não posso falar o nome, era um homem super temido naquele lugar. Ele veio do Rio de Janeiro para lá. Ele era um homem muito temido lá em todo o bairro lá. Então eu falei, eu sou namorada de fulano. Aquele homem ficou branco, ele era escuro, ele ficou branco, assim. Você é namorada dele? Eu falei, sim. Inclusive, daqui a pouco ele já deve estar passando por aqui. E naquele momento ali, eu não sei de onde que eu falei aquilo, eu não sei como, eu não sei que força, eu não sei que foi aquilo. Eu hoje sei que foi Deus, eu não sabia no momento. Naqueles tempos eu não sabia. Eu fiquei um monte de tempo ali assim, pensando naquelas coisas, sabe? Hoje eu sei que foi a mão de Deus. E ali, quando eu falei aquilo, ele gritou os outros, solta elas, solta elas, solta elas. Aí eles soltaram, nós três, e colocaram a gente dentro do carro, tirou a gente de dentro do mato, levou a gente dentro do carro e falou, vamos levar elas lá, é de fulano, entendeu? E colocou a gente dentro do carro e levou a gente pertinho do nosso bairro e nos deixou lá. As meninas ficaram assim olhando pra minha cara, o que você fez? Eu não falei direito o que foi que eu fiz, porque se aquilo chegasse ao ouvido dessa pessoa, poderia me trazer problemas. E eu não falei, não sei, fiquei ali sem saber, fiquei inventando coisas ali. E sei que nesse momento a gente foi livre ali, eles nos deixaram ali. Então isso é para mostrar que mesmo que você está no vale de osso seco, mesmo que você não veja a saída, existe uma saída. Deus está com você em qualquer situação. É que a gente não para, a gente não presta atenção na voz do Espírito Santo. O Espírito Santo está soprando, o Espírito Santo está falando. Aqui em Ezequiel 37, aqui no 9, aqui diz assim, ó. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ele, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam, ainda que não haja esperança, ainda que parece que acabou, ainda que parece que não vai ter mais jeito. Tenha fé, creia, vai ter jeito. Ouve a voz do Espírito Santo, obedece, coloca em prática aquilo que o Senhor está falando. E você vai ver Deus agindo. E você vai glorificar o nome do Senhor. Porque Ele é vivo, Ele é justo, Ele é maravilhoso, Ele é bondoso. E Ele está com você todo o tempo da tua vida. Não esquece disso, meu amor. Dá ouvido à voz do Espírito Santo, que muitas vezes a gente fala, é eu que estou pensando, da onde vem isso? É Deus falando para você, age. Toma uma decisão. Porque tudo para Deus fazer na nossa vida é necessário que a gente tenha uma atitude. Se a gente não tiver uma atitude, nada vai ser feito. O Senhor não vai fazer coisas que a gente tem que fazer. Então age, é como eu estou dizendo.
Naquela época, a gente não conhecia, eu não conhecia. Mas hoje que eu conheço, eu venho trazendo um pouquinho que Deus me dá, eu venho glorificando o nome do Senhor e vou caminhando conforme aquilo que o Senhor me der. Porque eu não sei fazer nada, mas a palavra também diz, abra bem a tua boca que eu o encherei. Na hora certa, o Espírito Santo, ele nos dá. Porque ele sabe para quem aquela palavra vai, o que vai fazer na vida daquela pessoa. Não tinha esperança. Mas ali houve livramento e salvação para a glória de Deus. Porque quando eu vim pensando em todas essas coisas, quando eu comecei a andar e o Espírito Santo vinha me trazendo à tona, que o Senhor já cuidava de mim, sempre esteve comigo. Aí eu vejo o amor de Deus, o poder de Deus. E é isso que você deve ver. Continua, meu amor, que você vai ver a mão de Deus agindo na tua vida. Assim como o Senhor deu vida aqueles ossos secos, o Senhor vai dar vida. Aquilo que aparentemente não tem mais jeito na tua vida, aquilo que está sem esperança alguma, o Senhor vai trazer vida e o nome dele será glorificado. Fica em paz, meu amor, e viva as promessas do Senhor.